pra vocês em que pé que nós estamos com a obra. Vocês viram aí nesse vídeo aqui que eu soltei há algumas semanas que a obra já tá, ó, mandando ver. Agora já tem paredes maiores que eu lá nos muros, inclusive. Vou mostrar um pouco pra vocês nesse vídeo inteiro. Porém, tem uma questão que eu não respondi pra vocês, que é: quem tá fazendo essa obra, Tati? Hoje eu vou te explicar isso. Então fica aí, vê essa vinheta linda. Já aproveita e deixa o seu like. Se inscreve no canal enquanto a vinheta passa, que eu já volto pra te contar tudo isso. Se inscreveu? Deu seu like? Pra você não perder nenhum desses vídeos aqui, porque senão depois você tá lá no meu Instagram me perguntando: Tati, mas eu não vi o que você fez com o financiamento de não sei o que. Tá respondido aqui. Se você tivesse inscrito, você não tinha perdido o vídeo. Então, já contei pra vocês que, além dos arquitetos, a gente também contratou um escritório de engenharia. Contei não? Contei? Não contei? Não tô lembrado se eu contei ou não contei. Porém, se você não estava sabendo, tá sabendo agora. A gente contratou um escritório que tem todos os engenheiros no mesmo lugar. E quando eu digo todos, eu tô falando do engenheiro estrutural, que é aquele que vai calcular o quanto de estrutura e que tipo de estrutura é melhor para o seu terreno. O engenheiro elétrico, que é aquele que vai fazer todas as ligações elétricas, calcular onde vai cada tomada, que tipo de acendedor vai aonde, o que acende o que e tudo mais. O engenheiro hidráulico, que é aquele que vai fazer todas as ligações de água e esgoto da sua casa, calcular onde vai ficar os registros, as torneiras, as ligações certinhas. E o tão importante quanto engenheiro orçamentista, que sim, eu também não sabia que existia. E aí, ao contrário disso que eu não sabia que existia, tinha uma outra coisa que eu achava que existia em toda a obra, que eu descobri que é muito raro, na verdade, que é o fato desses projetos todos estarem compilados. Eu sei que mais raro que isso é as pessoas fazerem todos os projetos. O que na minha cabeça é inclusive uma grande burrice, porque eu acabei descobrindo nessa coisa toda de fazer os projetos, especialmente no mesmo escritório, que é a Sanco Engenharia, aqui de Uberlândia, inclusive. Já vou deixar naquele mesmo comentário que tem o meu Instagram, o Instagram deles, e aqui na descrição também, pra vocês irem lá entender como é que funciona o trampo deles. Então, foram eles que me contaram que, além de poucas pessoas fazerem os projetos todos que são necessários numa obra, a compatibilização desses projetos é ainda mais rara. Então, o que acontece? Às vezes, quando a pessoa faz todos os projetos necessários, ela faz o elétrico com o engenheiro X elétrico, faz o hidráulico com outro engenheiro X e o estrutural com uma outra pessoa. E aí, na hora que chega lá na obra, o mestre de obras vai estar com aqueles 3 projetos em que tem um cano passando pela viga estrutural, e aí não tem como isso acontecer, entendeu? Quando é compatibilizado, eles colocam todos esses projetos numa mesma ferramenta que se chama BIM. Não sei se você já ouviu falar. E que, velho, olha aqui nessa imagem que você tá vendo exatamente agora, porque eu fiz questão de filmar o dia que eles estavam apresentando os projetos pra gente. Olha como dá pra você ver exatamente onde está passando cada coisa. Sabe o que isso facilita? Facilita você economizar, meu truta, sabia? Porque ao invés de você gastar com várias metragens de fio para ligar esse fio em tal lugar, o engenheiro já vai calcular onde que esse fio pode passar de maneira que você gaste a menor metragem possível. Um exemplo muito importante foi o seguinte: eu queria que a nossa caixa elétrica, como é que chama, Aura? Caixa de voltagem? Caixa de sei lá o quê? Caixa de... daqueles trem que você puxa para cima e para baixo e eles ligam e desligam a luz dentro da sua casa em certos locais. Esse aí, eu esqueci como é que funciona, mas você sabe o que eu tô falando. Inclusive, eu vou pedir pro Léo pôr uma foto aqui na sua cara agora, pra você lembrar junto comigo. Posso colocar. Porém, se eu colocar essa caixa na lavanderia, você vai gastar tantos X reais a mais, porque você vai ter que puxar ainda mais fios. O lugar que eu calculei é esse aqui, blá blá blá. Quadro de distribuição. Chama quadro de distribuição. Acabamos de descobrir pelo Google aqui. A informação vem, gente. Às vezes ela só demora um pouquinho. Enfim, aí o engenheiro falou: a gente pode até fazer, mas você vai gastar um pouco mais. Eu falei: o quê? Mais dinheiro sendo gasto? Não quero. E é aí que tá. Quando você não faz esses projetos, o que vai acontecer é que a pessoa que está fazendo a sua obra, ou as pessoas que estão responsabilizadas por fazer a sua obra, os pedreiros e mestres de obras e afins, eles vão decidir lá na mesma hora onde é que eles vão passar o fio. E às vezes eles vão passar o fio num lugar que está mais cômodo para o tipo de coisas que eles construíram baseado no projeto estrutural, vamos supor. E aí isso pode significar que você está gastando de 2 a 3 vezes mais do que você precisaria gastar, especialmente com os canos, por exemplo.
Porque tem isso também, quando você faz um projeto arquitetônico, você vai, na medida do possível, colocar aquelas partes que tem água correndo, por exemplo, banheiros e cozinha e afins, mais próximos, pra você não ter que ficar ligando uma coisa a outra e gastando muito mais, sacou? Aprendi isso no curso da Amanda e do Fernando, que eu fiz, inclusive. E aí, beleza. Aí a Sanco fez todos esses projetos pra gente, inclusive o projeto estrutural do muro de arrimo, que no nosso caso também é o muro de fechar a casa, né? Que vai segurar uma pá de terra lá. Uma pá é bondade minha, 79 caminhões, sei lá quantos caminhões que são. Muitos caminhões. Gente, muita terra e terra é muito dinheiro, queria contar pra vocês. O que acontece no caso da Sanco especificamente? Além de ser um escritório de engenharia que cuida de todos esses projetos no mesmo lugar, compatibilizando eles também têm uma facilidade muito grande de comunicação com os nossos arquitetos, da PB Arquiteto. Então, quando o engenheiro orçamentista da Sanco fez o nosso orçamento baseado na planta da casa que a gente tinha aprovado, o orçamento, meu amigo, ficou muito maior do que cabia no nosso bolso. Eu já contei isso pra vocês nesse vídeo aqui. Sabe qual que foi a grande vantagem disso? Foi que, no papel, quando você está fazendo projeto arquitetônico, para diminuir custo, você muda uma ou outra coisa dentro de um software. Quando você começou a construir a sua casa sem esse projeto, você vai ter que mudar paredes. Ou então você vai ter que parar a obra no meio porque você não tem como continuar ela porque o dinheiro acabou. Eu e o Áureo pedimos para alterar algumas coisas no nosso projeto. Por exemplo, diminuir o tamanho inteiro da construção. Enfim, várias outras coisas que você pode ver nesse vídeo aqui, que a gente contou sobre isso lá também. À medida que a PB fazia as mudanças e a gente aprovava, um novo orçamento era feito pela Sanco. Só para vocês terem certeza e saberem claramente, a gente tem aqui em casa uma planilha onde a gente sabe bem próximo do que vai ser gasto, porque é óbvio que, principalmente em pandemia e com o valor do dólar, isso pode mudar um pouco para cima, um pouco para baixo. E além disso, nessa mesma planilha, eles calculam o prazo em que a obra vai sendo feita etapa a etapa. Então, tipo assim, subir muro de arrimo até, sei lá, julho, até final de julho. Trazer a terra para colocar lá no que precisa colocar, até a metade de julho. Enfim, a gente tem tudo isso detalhado na planilha. Antes mesmo da gente comprar um saco de cimento, a gente já sabe exatamente o que vai ser feito. É óbvio, mais uma vez, que vai ter uma ou outra coisa que vai se alterar, mas a probabilidade disso se alterar muito, ela é muito pequena. Quase inexistente, porque já foi tudo calculado com os projetos antes e tudo orçado antes também. Gente, e eu falo, cara, isso tinha que ser em toda obra. Eu não entendo por que isso não é em toda obra. Porque é muito risco fazer sem isso. Vocês não acham, não? Deixa aí nos comentários pra mim se você conhece alguém que realmente fez desse jeito ou se a maioria das pessoas que você conhece que constrói, elas fazem assim, aos cocos. A galera acha que procurar engenheiros e fazer todos os projetos, inclusive o arquitetônico também, é um gasto a mais, quando na verdade é uma grande economia, inclusive de dor de cabeça, mas especialmente de tempo e de dinheiro. Como eu ia dizendo, além deles serem um escritório de engenheiros e tomarem conta da obra, porque você tem que ter um engenheiro responsável, nesse caso aqui eles estão realmente tomando conta da obra, porque eles têm uma equipe de construção também. Então a gente fechou os projetos e fechou com eles junto o feitio da obra, a construção inteira, para a casa ser entregue para a gente já pronta do jeito que a gente planejou e do jeito que a gente orçou com eles. Então são eles que contratam o pessoal, eles que são responsáveis por todas as coisas que estão sendo feitas na obra. São eles que fazem as compras baseadas naquilo que a gente já tem na nossa planilha. E aí eles enviam pra gente, ó, precisa comprar isso e isso, vai custar X na loja tal. Vocês fazem o Pix? Ou pagam o boleto? A gente paga. Isso tudo eu tô contando pra vocês porque alguns dias atrás eu abri uma caixinha lá no meu Instagram e alguém perguntou quando que eu ia na obra. Eu falei, estamos indo uma vez por semana. E a pessoa mandou um inbox pra mim, tipo, o quê? Uma vez por semana é muito pouco, você tá maluca? E eu falei, moço, respira, meu amigo. Respira aí, meu truta. A gente vai uma vez por semana, sim. Dá uma olhada no que tá rolando, aproveita um pouco a obra quando dá. Agora não tá dando mais porque tem muito ferro lá, muito tijolo, não dá pra levar as crianças. Como vocês podem ver aí nesse lindo vídeo que eu gravei outro dia. Mas eu já, inclusive, tinha falado pra vocês aqui nessa playlist da construção que uma das coisas que eu e o Áureo não queríamos e que a gente não se sentia capaz era de acompanhar a obra como se a obra fosse nossa responsabilidade. A gente não tem expertise nesse rolê, galera. A gente quer acompanhar, quer prestação de contas, quer saber o
o que tá acontecendo, mas a gente não tem nem tempo para ir lá todo santo dia, ou sei lá, 3 vezes na semana, ver se as coisas estão sendo feitas do jeito certo. A gente nem sabe qual é o jeito certo de fazer. Isso sem falar que, né, os boletins estão chegando aí, daqui um dia começa a chegar boleto de financiamento também, e nós temos que trabalhar para pagar esses boletos. Então o tempo que eu tô indo lá na obra ficar fiscalizando o rolê todo, eu tô perdendo tentando ganhar uma grana aqui, você entendeu? E é por isso que é bom você ter alguém responsável cuidando do rolê, que inclusive já tá tudo encaixado, todas as peças prontas. Ah, Tati, mas e se eles fizerem uma cagada, e se der alguma coisa errada e tudo mais? Gente, existe um contrato, né? Um combinado, um negócio que foi conversado aí, foi assinado, foi coisado lá na porra do cartório. Contrato que chama. Eu acho essa pergunta sua uma pretensão tão grande também, se você tiver feito essa pergunta pra mim, porque você acha que você realmente sabe de tudo, assim? Porque a sua casa você vai saber supervisionar mesmo? Quero ser desse jeito quando eu crescer, porque eu não tenho toda essa segurança que você tem. A Sanco e a equipe deles estão mantendo a obra e estão construindo a obra lá e tudo mais, e vão informando a gente o tempo inteiro, e a gente vai lá dar uma olhadinha e ficar feliz também, e pensar, caraca, aqueles boletos tá virando isso, que doido! E aí eu vou contar pra vocês um pouco do financiamento também. A gente assinou ele na última semana, você provavelmente já teria sabido disso se estivesse me seguindo no Instagram, e que junto com isso vieram o quê? Taxas e contas e mais taxas. Eu tinha falado para vocês que a gente tinha pagado a visita do engenheiro da Caixa à obra logo depois que ele avaliou todos os documentos, que é de praxe. Essa visita aqui em Minas, não sei se difere de estado para estado, mas custou R$750. Sim, é você que paga, não a Caixa. É uma coisa que eu não entendo também. Não entendo. Você contrata no serviço deles e aí tem que ser o engenheiro deles, mas é você que paga. Não entendo. Alguém sabe como é que funciona isso? Escreve aí pra mim pra eu começar a entender. E aí, fora isso, a gente pagou também uma outra taxa de R$2.500 no ato da assinatura do contrato. Além de ter que ter feito todo aquele rolê de passar as contas pra lá, sabe? Abrir uma conta na Caixa, levar o salário pra Caixa, os recebimentos, pra você conseguir o menor juro possível. A gente fez tudo isso, se você tiver perdido, vou te contar aqui de novo, através de uma correspondente da Caixa, e aí você faz todo o processo de assinatura do contrato e etc. dentro da própria Caixa com seu gerente, abre a conta e etc. E aí, você acha que acabou? Não acabou não, porque você tem que registrar isso em cartório. E só esse pequeno registro aqui, no nosso caso, ficou quase R$4.500. Além disso, a gente estava achando que ia ter que pagar um tal de ITBI, que é um imposto. Só que, no nosso caso, como o terreno já era nosso e a gente já tinha pagado o ITBI da transferência do nome da ex-dona do terreno para nós, a gente não precisa pagar o ITBI da construção. Lembra quando eu falei do negócio de cortar custo da obra? Eu falei sobre isso aqui, que tem outros custos que você não, às vezes não coloca no meio do rolê. Esses aí a gente já tinha planejado, esse do ITBI ser pago só depois, inclusive foi uma surpresa pra gente. A gente tinha nos programado para pagar ele agora. E aí, mais um pouquinho sobre o financiamento. A primeira etapa do financiamento, que inclusive quem faz essa planilha para enviar para a Caixa é o seu engenheiro responsável, e é ele que define lá o que é a primeira etapa, segunda, terceira, quarta, e em quanto tempo ela pode ficar pronta. Quem arca com essa primeira etapa é você, é do seu bolso. Então ela tem que ser pensada de acordo com o que você tem disponível para investir nessa primeira etapa. Porque aí, quando finalizar essa primeira etapa, você vai chamar o engenheiro da Caixa de novo, vai pagar ele para vir, aí no nosso caso aqui já é R$450, ele vai dar uma olhada na obra e ele tem que aprovar que tudo aquilo que estava descrito na primeira etapa já foi feito. Aí ele libera o dinheiro correspondente à primeira etapa. Detalhe importante, se a sua primeira etapa custar tipo R$20 mil, você não vai receber os R$20 mil, você recebe a porcentagem específica do tipo de financiamento que você fez. Vamos supor que você financiou 80% da sua construção, então você vai receber 80% desses R$20 mil. Dito tudo isso, deixa eu voltar um pouquinho sobre os projetos estruturais hidráulicos e tudo mais. Você aprova todos esses projetos, pelo menos lá na Sanco a gente aprovou todos eles. Então a gente pode determinar onde vai ter ralo, por exemplo, se o ralo fica de fora do box também, ou só dentro do box. A gente pode determinar onde tem saída de água, caso a gente queira colocar um filtro num lugar muito aleatório, num corredor, por exemplo, tem que calcular essa saída de água lá. Então é nessa hora aí que você tem que ver cada coisa no detalhe. Eu lembro que quando a gente estava aprovando o elétrico, por exemplo, uma das coisas que eu chequei foi a quantidade de tomadas que tinha em cada cômodo, especialmente nos nossos escritórios, no meu ainda mais, porque eu preciso de muita tomada para ligar a luz e carregar a bateria de câmera, etc. E o número de acendedores, porque uma das coisas que eu já quis fazer lá em casa, no acendedor, foi estabelecer cenas de iluminação. Então vamos supor que a gente tem um LED no teto
e tem, sei lá, 3 ou 4 spots no fundo. E eu quisesse que quando eu chegasse em casa e apertasse, já ligasse esses dois de uma vez para ficar um cenário bonito, uma cena bonita. Um negócio bonito na casa aconchegante. Foi aí, na aprovação do projeto, que eu falei pro engenheiro, ó, engenheiro, inclusive, saudades. Engenheiro, moçada! Falei, olha aqui, presta atenção, a gente consegue juntar essas duas aqui e colocar no mesmo acendedor que eu aperto e acende? Ele falou, sim. Eu falei, quero! Isso você também pode fazer com automação, se você for pôr na sua casa. Mas, no nosso caso, como a gente ainda não sabe se vai ter ou não, porque depende do tamanho do dinheiro que a gente vai ter no processo, aí eu já coloquei nos acendedores também. Então é isso. Vocês têm alguma dúvida sobre esse processo? Sobre o tipo de trabalho da Sanco? Tem alguma coisa que eu não expliquei direito? Tem alguma coisa que tá faltando? Me deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo respondendo as dúvidas daqui. Porém, já aproveita e vê os outros vídeos da playlist também, porque às vezes você não assistiu ainda e é por isso que você não conseguiu sanar as outras dúvidas. E é isso, vamos ficando por aqui. Daqui uns dias tem mais vídeos nesse canal e vamos nos encontrando. Se inscreva-se pra você não perder nada. É nóis! Tchau pra você. Tô muito feliz que eu tô vendo paredes na obra. É muito legal, é muito divertido.